Bom, eu sou o Xando Franzolin, eu sou agente de ilustradores pela Oio aqui no Brasil. E é basicamente isso. Eu estava lembrando de uma história que aconteceu comigo quando eu era criança. E que eu fiquei muito surpreso, né? Eu tinha uns 8 anos, alguma coisa assim. O meu pai, ele trabalhava no setor financeiro, administrativo, a vida toda. Ele foi tipo, o homem dos negócios, o homem engravatado. E ele, por alguma razão, conheceu um ilustrador que tinha um estúdio. E aí meu pai pensou, pô, acho que meus filhos vão gostar de ir lá conhecer o estúdio, né? Falou com o cara topou a visita e levou a gente, né? Então fomos eu e meu irmão, junto com meu pai, nesse estúdio. O estúdio se chama 6B Studio. Ele existe até hoje e é um estúdio idealizado pelo Brasílio Matsumoto, que foi a pessoa que meu pai conheceu. E aí eu lembro desse tour pelo estúdio, as pessoas nas pranchetas, né, desenhando e tudo mais. E eles faziam, entre várias coisas do mercado, eles faziam embalagens. E aí eu lembro que eles foram mostrar, falaram assim, deixa eu mostrar o trabalho que você está fazendo aqui para esses dois. E aí a pessoa estava fazendo lá, trabalhando com uma embalagem de bolacha com recheio de morango, né? E aí que eu notei naquele momento que naquela época as bolachas e o morango que tinha na embalagem não era foto, aquilo era ilustração. E aí minha cabeça fez... Então estávamos todos em casa, né, esperando aí, sei lá, acho que mês que vem a gente volta, né? Todo mundo foi pego despreparado, os professores tiveram que inventar formas de conseguir manter os alunos entretidos e tentar manter aí o Rico Lins, que era o nosso professor e coordenador, manter a chama acesa. E eu lembro que a gente começou a ter essas aulas online que foram basicamente bate-papo. E ele contou que ele batia na porta das editoras, das empresas, para mostrar o portfólio, e o pessoal perguntava para ele, quem é o seu agente? E ele falava, eu não tenho agente, né? Eu acabei de chegar. E o pessoal, não, você tem que ter um agente. E aí ele encontrava um agente para poder agenciar os trabalhos dele. Depois da aula do Rico, eu fiquei tipo essa lâmpada na minha cabeça. Aí eu pensei, porra, cara, que interessante, né? Mais interessante ainda foi quando o Rico comentou que no Brasil isso não é um mercado muito comum. Então não é um mato que ninguém nunca carpiu. Né? Mas eu imagino que eu poderia carpir de uma outra forma. Um ano depois, quando da Oio ter nascido, isso foi em 2021, aí eu tomei a decisão. Vou mudar. Vou mudar o vetor de negócios da Oio e vou passar a agenciar ilustradores. Comecei a estudar de forma autônoma, então comecei a estudar design, escolas de design, criatividade, até chegar na semiótica. A semiótica me ajudou muito a fritar mais os meus neurônios, para pensar justamente a profundidade que é a criação, a profundidade que é você planejar a ilustração, planejar aí qualquer comunicação visual de fato. E aí eu fui para o Campo Grande e eu pensei, cara, eu não quero só fazer uma agência de ilustradores que tenha só homens brancos ilustradores com capacidade, com talento, porque eu conheço um monte. Aí é fácil, né, poder brincar. Eu pensei, como é que eu posso então projetar esse propósito, né? Eu pensei, bom, já que eu tenho esse privilégio, né, o privilégio do homem branco, eu quero devolver para a sociedade. Então eu quero agenciar pessoas que têm talento, que são fodas, que têm disposição, que têm garra, que têm vontade, que têm visão criativa, mas que não são superstars do mercado, não são celebridades famosas, e pessoas que fazem parte de recortes sociais que sempre sofreram e continuam sofrendo represálias, dificuldades e buraco abaixo, né, de preconceitos e etc. Então, eu comecei a me preocupar em
oferecer o agenciamento, depois de olhar para o portfólio, dentro dos crivos que eu tenho em aspectos estéticos, em buscar artistas periféricos, pessoas pretas, pessoas da comunidade LGBTQ e por aí vai, né? Tenho um casting na Oi que é bastante diversificado. Quando a gente pensa no mercado, pensando no mercado de criatividade, o ideal é ter rotatividade. O ideal é provocar as empresas, as agências, de que vamos parar de usar o mesmo estilo de ilustração, portanto, para todos os clientes. É um ecossistema complicado de avaliar, porque são muitas perspectivas e elas se esbarram, né? E eu digo isso porque eu hoje agencio 36 ilustradores no Brasil. E é um trabalho muito delicado para não ter conflito de interesse, né? Porque ao mesmo tempo que eu quero promover a diversidade criativa, a pluralidade de pessoas, por outro lado, se eu tenho um ilustrador que conseguiu engatar um projeto no cliente e que ele vai ter um período duradouro, pode ser muito arriscado eu falar assim, bom, então vamos tirar você daí, vou aceitar que você não vai ter mais trabalho porque uma outra pessoa vai pegar ele no seu lugar. Mas é muito complicado mesmo, porque essas panelas ficam fechadas e é muito difícil você conseguir entrar, né? Quando a Oi começou a operar como agenciadora, como agenciamento de ilustradores, e comecei a prospectar com a Oi, e eu pensei assim, bom, a Oi fez essa mudança foi em julho de 2021. Eu pensei, bom, em janeiro de 2022 eu vou começar a receber, né, contatos, né, respostas dessas prospecções. Então, esse semestre eu posso desencanar de que vai surgir alguma coisa, né? Felizmente, eu tive a resposta com 3 meses. Puxa, foi na metade do tempo. Mas ainda assim foram 3 meses de espera. Esse tipo de dica, ele é mais para você confortar de uma forma que a pessoa entende que o mercado ele demora para começar a perceber a tua presença. A bolha, ela demanda paciência e muita ativação, né? Não dá apenas para você colocar no Behance e esperar acontecer, não dá para você só colocar no LinkedIn e esperar acontecer. Você precisa ir atrás das pessoas. Mas como é que vai atrás das pessoas? Você tem que pesquisar como que funcionam as hierarquias, como que funcionam os esquemas, né? Quem são as pessoas que contratam? Então, se a pessoa é designer, ela tem que procurar, por exemplo, diretor de arte, diretor de criação nas agências, né, para mostrar portfólio. Antigamente, as pessoas montavam um portfólio físico, impresso, com prancha rígida, e levavam embaixo do braço, batiam na porta das agências e marcavam um horário, né, para apresentar. Já faz tempo que não é mais assim, né? Você tem no site, você manda o link, né? Só que será que só mandar o link é válido? Será que você não tem que montar um PDF para mandar? Mas isso demanda muita prospecção. E prospecção é uma coisa que nem todo mundo tem paciência de fazer ou tem tempo de fazer, né? Então, para começar furando a bolha, é dessa forma. Quando uma vez que você entra na bolha e você pegou o seu primeiro projeto, com todos os limites do bom senso, dos direitos humanos, trabalhistas e tudo mais, você precisa ter muita paciência e tolerância. Para quem quer furar a bolha, essas pessoas, quem está no momento de precisar furar a bolha, geralmente são pessoas que estão começando. Então, para quem está começando, eu brinquei falando sobre paciência, mas realmente precisa ter paciência. Aonde você quer trabalhar e o que você faz. Se você trabalha com HQ, você tem que buscar editoras. Fala, olha, eu faço HQ, eu tenho esse estilo. Às vezes a própria pessoa também é roteirista do HQ, né? Se a pessoa trabalha com marca, a pessoa vai buscar estúdios de design, agências de design, de publicidade,
porque a pessoa tem, no portfólio dela, ela consegue mostrar que ela tem um raciocínio na identidade visual, de como os elementos se comportam para fazer a composição daquela marca, daquele posicionamento visual. É basicamente isso, assim, não existe uma forma para furar bolha, né? É importante deixar isso bem destacado. Furar bolha não existe uma estratégia, ou melhor, não existe fórmula, mas existe estratégia. Eu costumo prestar muita atenção em tudo. Eu posso começar pelo formato de um livro, as cores, a tipografia, o estilo de traço, e por aí vai, né? Fotografia do filme, alinhamento do filme, disposição dos elementos, dos personagens, arquitetura, tudo, assim, defeito na roupa, defeito no chão, calçada, textura da comida, assim. Eu lembro que eu fiz uma viagem, faz uns bons anos, e eu estava visitando um museu. Eu acho que era um museu em Lisboa, não lembro agora. E aí tinha lá os quadros e a gente podia se aproximar, chegar mais perto dos quadros. E eu fui tirar uma foto bem perto, assim. Eu peguei um fragmento do quadro. Tudo bem que é um fragmento que era a calça cagada de uma pessoa, literalmente, né? A pintura era essa, é uma pessoa em cima do cavalo e na bunda e na sela tinha tipo uma mancha de merda, né? Eu assisti infinitas vezes o Universidade de Monstros, que a minha filha passou a gostar. Tem uma cena do Mike que fez um calendário até o dia da prova final, né? E ele tá treinando e tudo mais, e cada dia que passa ele faz um X com a caneta. Então são várias cenas, né, dele treinando, dele estudando, de uma coisa acontecendo, e a cada intervalo aparece aí no calendário e marcando mais um X lá, né, aumentando aí, né, a timeline de X. E aí você percebe que o X que ele fez antes tá com menos saturação. E o X que ele faz na hora da cena tá com mais vibrância. Então você pensa assim, cara, vê que bacana que é você perceber esses detalhes. São detalhes mínimos, mas eles enriquecem. Sim. O que também me inspirou, pelo menos quando eu criei quando a Oio mudou o vetor de negócios, foi... Eu me inspirei no meu eu quando eu era criança, né? Cara, eu sou apaixonado por Nova York. Eu acredito que Nova York tem impacto em mim, porque eu cresci com essa cultura americana. Não só eu, né? Acho que muita gente cresceu com essa cultura norte-americana, que grande parte dos filmes se passavam em Nova York, e que lá tudo é lindo, maravilhoso, ou lá tudo é caótico, mas independente se tudo é muito bom, tudo é muito ruim, lá tudo é hollywoodiano e cinematográfico. A primeira vez que eu fui para Nova York, eu tava batendo foto da fumaça saindo do bueiro. Materialmente, é ridículo. Semioticamente falando, tem uma diferença. Eu tive uma outra inspiração que foi muito bizarro, que foi a varanda do meu apartamento. Eu estava numa semana que estava bem intensa de trabalho e, por algum motivo, sem conexão nenhuma com o assunto, eu tinha assado um bolo. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer um intervalo, né? Não costumo fazer intervalo de tarde. Tipo, eu trabalho de manhã, a hora do almoço come e continuo trabalhando, né? Se eu faço intervalo, você pensa, vou comer alguma coisa. Eu como aqui, né? Lá do computador e tal. E eu pensei, não, eu vou fazer intervalo. Eu vou fechar o computador, vou sentar na varanda, vou passar um café, vou pegar um bolo e vou ficar olhando para a paisagem, né? E aí eu fiquei lá, né? Comendo o bolo, olhando pro horizonte, e quase chorei de emoção, porque, sei lá, muitas coisas aconteceram na minha cabeça. Me encontrar na internet não é difícil. Xando Franzolin, a Oio, o site é oio.ag e o @ é igual em todas as redes sociais, é Oio Agency.